Chegamos a mais um domingo, dia 24 de novembro, e o meu bom dia para os meus queridos ouvintes desta manhã, deste domingo abençoado. Bom dia para você. E que o Senhor continue fortalecendo a tua vida, te dando forças, e que a presença dele alcance onde quer que você esteja, se no carro, se em casa, porventura trabalhando em casa, indo para a igreja, no seu momento de descanso, fazendo algo. Que a palavra de Deus, ela encontre um cantinho especial no teu coração, que o Senhor possa falar com você. Amém? Vamos estar falando hoje sobre não em palavras, mas em poder. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Paulo enfrentou criticismo constante sobre o seu trabalho nas igrejas primitivas. Alguns dos seus opositores viajavam para cidades como em Corinto para falar extensivamente sobre tudo que Paulo estava fazendo. Às vezes, as pessoas das igrejas eram levadas a acreditar nas críticas escandalosas contra o apóstolo. Paulo respondeu com um lembrete de que a prova da autenticidade de um cidadão do reino não era a persuasão de suas palavras, mas o poder espiritual de sua vida. Paulo reconhecia que alguns não viam como eloquente, mas, mesmo assim, esses não podiam questionar o poder de Deus em sua vida. Ele tinha visto muitas pessoas se converterem, e muitas igrejas foram iniciadas por meio do seu ministério. Ele tinha sido usado para curar os doentes e ressuscitar mortos por meio do poder de Deus. Se suas palavras fossem eloquentes ou não, elas carregavam poder espiritual e uma autoridade que vinha de Deus. Você vai encontrar muitas pessoas que buscam convencê-lo de suas opiniões a respeito do reino de Deus. E eles podem falar com paixão, mas o teste da validade das suas palavras é o poder espiritual em suas vidas. Se uma pessoa fala de maneira forçada sobre um ponto de doutrina, mas peca habitualmente, as suas palavras elas são desacreditadas pela sua própria vida. Se uma pessoa fala do poder de Deus, mas não dá evidência de vitória em sua vida, as suas palavras são vazias. É muito mais fácil falar sobre a vida cristã vitoriosa do que viver isso. Se você tem apenas a aparência de santidade sem qualquer poder espiritual, peça a Deus para limpar você do seu pecado e enchê-lo com o seu Santo Espírito, para que a sua vida seja caracterizada de poder. Não em palavras, mas em poder. O Senhor hoje, Ele nos pede, queridos, para que nós possamos nos atentar à forma como nós estamos vivendo. Será que nós não estamos mais preocupados em falar? Será que não estamos apenas ocupados com o que nós vamos falar, com a forma como nós vamos nos apresentar, a forma como as pessoas vão pensar, o que vão pensar de nós, qual é a imagem que vai ter da nossa vida? Às vezes a gente acaba se ocupando demais com isso, sabe? Com essa preocupação externa. Não é que você não tem uma preocupação com o que você vai falar, mas antes de você apenas se preocupar com o que você vai falar, você precisa se preocupar com o que você está vivendo, com o que de fato acontece na sua vida. Se eu falo apenas de santidade, de oração, de vida com Deus, de devocional, mas isso não acontece, é como ele está dizendo aqui, ó. Que se uma pessoa ela fala do poder de Deus, mas ela não dá evidência de vitória, as suas palavras são vazias. É muito mais fácil você falar de uma vida cristã vitoriosa do que você viver. Porque falar, todo mundo pode falar, queridos. Então, assim, eu tenho essa lição de hoje como, sabe, dois caminhos. O primeiro caminho é que eu não posso ser essa pessoa que só fale, que esteja presa
a palavras, aquilo que é externado. E o outro caminho é que eu não posso ser a pessoa que me deixa levar. Porque uma coisa que a gente precisa ter cuidado também é porque quantas vezes nós somos pessoas que vivemos o que falamos, mas não atentamos e não vigiamos para aquilo que a gente escuta e para as pessoas a qual a gente acompanha. Quantas pessoas a gente não dá atenção, a gente não segue nas redes sociais, a gente não se alimenta com o conteúdo dessas pessoas que estão ali falando e muitas vezes não vivem nada. Então nós precisamos ter esse cuidado. O que evidencia o que a pessoa fala, a vida que ela prega é justamente as ações dessa pessoa. Você vê a atitude nessa pessoa que corresponde, condiz com o que ela pensa, com o que ela está pregando, com o que ela está dizendo. Você consegue ver isso? Porque se você consegue, amém. Porque aí você tem como se nortear, sabe? Tem uma base. O problema é que a gente muitas vezes nós somos essas pessoas que só estamos falando e não estamos vivendo. Só estamos apontando, julgando, dizendo que poderia ser dessa forma, ser dessa, mas o fazer, o amar, o executar o ide do Senhor, o cumprir o propósito de Deus na terra, não acontece. E aí é onde Deus nos alerta que Ele vê todas essas coisas, Ele sabe de todas as coisas e que ainda e sempre, enquanto Jesus não voltar, sempre haverá tempo de você fazer a coisa certa. A nossa vida, ela é permeada por pessoas que vai o tempo todo tentar nos convencer, tentar nos mostrar que a ideia, a filosofia, o pensamento, a verdade delas é o correto. A gente vai estar rodeado o tempo todo de situações assim, queridos, de pessoas que querem nos convencer. Às vezes o próprio Deus nos permite situações que vêm para ou confundir ou nos mostrar algo. Então, assim, o que nós precisamos é literalmente, sabe, estarmos atentos. Atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Atento a um comportamento dos nossos filhos, ao comportamento do cônjuge, ao comportamento de uma situação que aconteceu. Por que eu digo estar atento? Porque tudo que acontece ao nosso redor vem para nos ensinar algo, vem para nos abençoar, para nos bendizer, como também vem para nos disciplinar, vem para nos ensinar de que não é preciso. Então a gente precisa entender isso, sabe? Quando eu entendo isso, eu entendo que é muito mais importante eu me preocupar e me preparar vivendo aquilo que eu acredito do que eu simplesmente treinar a minha fala, treinar o que eu vou falar para as pessoas, treinar como eu vou me portar, treinar o que eu vou dizer, ou muitas vezes não dizer aquilo que realmente aconteceu, não ser sincera diante de uma situação, e aí engloba tudo que é situação, né? Pode ser de parente, pode ser de trabalho, pode ser de efetivo, não importa. Eu preciso entender que Deus está sobre a minha vida, regendo todas as coisas, e Ele determina tudo. Então, se Deus determina tudo, o que nós precisamos fazer, queridos, é confiar. E confiar a ponto que eu externe isso. Se eu estou vivendo um momento de dependência, que eu externe que eu estou em dependência no Senhor, porque eu estou confiando nele. E aí, eu executar, eu ter atitudes que demonstram isso. Se eu estou vivendo um processo de santificação, eu preciso buscar essa santificação. E o próprio Deus, ele vai se revelar a mim. E ele vai dizer assim, não, olha, o que está acontecendo aqui agora, eu permiti. Senão, eu não teria permitido, como das outras vezes. Mas assim, aprove o Senhor de você estar com isso ou com aquilo pronto, preparado, para que você possa fazer aquilo que Deus está fazendo no momento. Então, nós precisamos estar atentos a isso, queridos, porque o que Deus procura, o que Deus quer, não são palavras. Não é eu estar aqui falando com você e usar de palavras que muitas vezes as pessoas elogiam, as pessoas dão amém, as pessoas vibram, as pessoas correspondem. Não é isso. Isso aqui é apenas uma faísquinha, sabe? Do poder de Deus, do que Deus pode fazer. Agora, a essência, o que me move, o que precisa me mover e o que precisa estar de pé todos os dias é justamente entender que o poder, o conhecimento, a facilidade em falar, a facilidade em interpretar, tudo de bom que está acontecendo na minha vida e nesse momento vem de Deus.
É Deus que está trabalhando, que está fazendo, que está entregando para que eu e você possamos ser filhos e filhas de Deus, tratados, maduros, sem essa coisa de ficar com conversinha, sabe, com picuinha e tal. Não, queridos, porque Deus, ele é Deus de todos. E nós precisamos compreender isso e entender que nós também seremos irmãos de todos, seremos homens e mulheres que não veem diferença, que não veem acepção de pessoas, mas que vê pessoas diferentes caminhando por um único reino, que é o reino de Deus. Eu quero que você guarde essa palavra hoje. Não é o que você fala, não é o que você externa, não é o que você acredita ou o que você acha que as pessoas estão olhando de você. Não é nada disso, queridos. O que vai fazer com que a nossa vida mude, com que engrene de fato, com que tenha resultado, é justamente entender que eu não vivo só de palavras. Eu não posso viver só de farsa, sabe? Fazendo com que o outro. Eu tenho algo, eu gosto de algo, mas aí eu escondo para que as pessoas não percebam, para que as pessoas não vejam. Então, queridos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não tem como você esquecer. Então, que o Senhor possa agraciar o teu coração, te fortalecer. E que em nome de Jesus, essa palavra ela tenha pouso, ela tenha vida longa no teu coração. Em nome de Jesus.